agora para um dos, que eu diria, queridinhos da temporada, um anime que ganhou bastante força, bastante respaldo, que foi Spy Family, e ele fez por onde, querendo ou não, né, tá de parabéns. Aqui a gente tem basicamente Twilight, que ele é um espião que tá fazendo ele tá num caso, né, ele tá num grande caso, que é o... Putz, qual que é o nome do negócio lá? Operation Strix. É Operation Strix, que é basicamente trazer a paz para uma espécie de guerra fria que está acontecendo entre dois países, e ele vai se infiltrar num desses países, porque, se eu não me engano, a equipe dele é meio neutra isso, né? Ele tenta vender essa paz pros dois lados e tenta caçar quem tá fazendo errado dos dois lados. Se eu não me Ele é engano, o serviço de inteligência de um país que não quer que os dois países entrem em treta, então. Isso, obrigado. É porque, Spy Family não quer aprofundar tanto a lore nesse sentido, e até melhor. Mas... Não, ele não quer, mas isso aí é a premissa do anime, Thunder. Aí se você não lembra, a culpa é tua. Ah, mas aí é muita coisa pra lembrar, porque na verdade o que importa aqui é que o Twilight precisa... Ele precisa adotar uma garotinha, ou melhor, ele precisa fazer uma família falsa pra filha, né, o filho dele que vai ser adotado, entrar numa escola de prestígio, pra essa filha, o filho, começar a ascender dentro daquela sociedade, começar a conhecer figurão e ele fazer todo o serviço de espionagem dele ali de uma forma mais passiva, de uma forma com mais tempo e coisa do tipo, e a premissa é essa. Ele é um espião, ele precisa formar uma família, só que ele acaba adotando uma garotinha que ela consegue ler mentes. Ela é uma Esper, em essência. E a garota, né, a mulher que ele escolheu como a sua esposa de mentirinha, é uma assassina daquele país. Então, a ideia é justamente essa. Você tem a vida dupla de todos os três ali, que eles estão formando meio que uma família por conveniência, mas no final do dia, cada um tem aí sua família, sua vida né, nas sombras, uma vida mais oculta e coisas do tipo, né, misteriosa e coisas do tipo. E esse é o maior ponto de Spy Family. A relação desses personagens, como eles crescem até como família e o Slice of Life em torno disso, é maravilhoso, cara. Eu, pessoalmente, eu já vi no mangá, então já tinha bastante conhecimento de como seria a dinâmica, mas o anime até me surpreendeu mais, porque como eles dão esses pequenos detalhes para a relação natural deles, é muito maravilhoso, é muito prazeroso de se ver. É realmente algo que aquece o coração e aproveita muito bem esse momento tanto da relação deles quanto do jogo de rato que todo mundo tá tendo, né? Porque ninguém pode falar nada pra todo mundo e a única que sabe de tudo é a Anya. Essa dinâmica que é bem interessante, porque essa premissa, vamos dizer assim, meio over, já é um dos pontos que eu diria que Spy Family nem aprofunda principalmente inicialmente nisso, porque a partir do momento que eles concebem os três, e os três formaram uma família, a coisa começa a brilhar a partir daí. Porque antes é meio concessões, e você meio que vai ter que entender esses papéis, mas depois disso você vai vendo essa interação familiar que é maravilhosa. Já começa por carisma, isso daí é inerente, é uma qualidade inerente de Spy Family. Todo mundo é muito carismático, todo mundo é muito expressivo, todo mundo ele tem os seus papéis muito bem executados, principalmente da Anya, que é uma figura maravilhosa, é uma personagem extremamente carismática, é uma garotinha que você fala, mano, parabéns inclusive pra própria dubladora, que tá fazendo um papel maravilhoso na dublagem, tipo, ela tá conseguindo fazer os memes da garotinha excêntrica com esse poder de ler mentes e essa pouca associação com a realidade. Maravilhoso, maravilhoso. E aí você vai só empilhando esses fatores que vão aumentando ainda mais esse carisma inerente desses personagens e fazendo, de fato, esse cast ser muito querido e
muitas dessas questões que é do âmago mais pessoal, e mais pessoal dos personagens, né, mais familiar até, por conta das interações, é o que vai de fato brilhando o Spy Family e vai fazendo ele ser uma obra com essa força que ele tem. Eu acho que muito dessa força que ele conseguiu ter e a quantidade de pessoas que gostam dessa obra é justamente por isso. É extremamente carismático, é extremamente gostável o Spy Family. Dito tudo isso, concessões devem ser feitas para entrar no roteiro de Spy Family. Uhum. Porque, é falar o óbvio. Você tem um roteiro que se ambienta esteticamente na época da Guerra Fria, mais especificamente se ambienta esteticamente na cidade, no que é meio que uma cidade, parece ser a cidade de Berlim. Não me pergunte como eu cheguei tão perto, não pergunte para um otaku de trem como ele chega tão perto nas suas referências. Mas você tem essa ambientação da Guerra Fria, isso é inegável, um Spy Family, tanto pela questão política de guerra entre leste e oeste, quanto pela questão arquitetônica e de estética que você tem na obra de carros, de edifícios e tudo mais. Então você tem toda essa referência política cultural dessa época, que ele remete em primeiro plano já desde o início. Você tem a proposta de você ter personagens extremamente inteligentes ali no jogo de espionagem, que você tem que fazer a concessão, que todo mundo vai encarnar o modo Baka quando for conveniente, para dar prioridade a essa questão de dinâmica de personagem, ao slice of life, a interação de personagem, as comédias pela interação de personagem, que são o ponto forte de Spy Family, deixando de lado, obviamente, racionalização de atitudes, racionalização de situações, racionalização de época, de contexto e tudo mais. É uma troca equivalente? Até o momento tem sido. Spy Family tem sido muito competente em fazer o resto. Então, beleza. Não pense, não racionalize demais sobre o que está acontecendo, e em troca ele vai te dar um carisma de personagem, de interação de personagem fenomenal. Beleza? Só que eu não deixo de ver um abacaxi muito grande aí na proposta desse anime. Eu quero cafucar... A Kaguya faz isso e ninguém reclama, mas... Não, mas pera aí. Um negócio tão megalomaníaco, não. Vamos lá. A Kaguya vira o ser mais Big Bang do mundo e o Ora vira o ser mais imbecil do mundo. Isso é normal. Isso, só que a Kaguya não é uma espiã do país, de uma superpotência. Teoricamente, ela pode ser uma pessoa inteligente até pra academia que ela tá, mais irrelevante. O que eu queria falar não era nem isso. Foi só pra Na verdade mas tudo bem. Vai lá, Rafa, eu ia colocar outro ponto aqui. Não, é porque eu ia entrar nesse ponto, porque se na review de Kaguya eu fui o cara chato, aqui vai ser o contrário, eu que vou ser o cara passador de pano. Porque, na real, isso não é nenhum pano, mas é uma coisa que ajuda muito pra Spy Family pra você entrar nessa ideia. Justamente porque ele não esmiuça. Tipo, por mais que você tenha o cenário, por mais que você tenha essas ideias, ele sempre acaba conseguindo dar o seu jeito de escapar dessa premissa e focar no humor nonsense, nas piadas, na relação de personagem. Então, você consegue, como o Maurício falou, ter uma troca equivalente e funcionar bem a partir disso. Ou a questão disso realmente só vai começar a partir da segunda parte, quando a gente vai ter um pouco mais dessa premissa da briga entre os países. Mas, tipo, por enquanto, eles conseguem funcionar muito bem em cima dessa relação e te fazer... ignorar todo o caos, toda a bomba sendo implantada e olhar pra diversão que tá acontecendo na tela, que funciona muito bem. Assim, a gente tava até fazendo chá de Spy Family, a gente parou, não sei porquê. Eu acho que não deu tempo. Parte porque não deu tempo, mas parte porque até o Igor comentou uma coisa que eu acho válida, que querendo ou não, o Spy Family, como ele sempre acaba indo pra piada, então meio que você já sabe o que esperar. Então, no final do dia, nem tem tanto o que comentar de Spy Family,
quanto poderia. O final até tem algumas coisas a mais, mas em geral ele é um anime muito mais simples de se assistir do que comentar. Sim, sim. E é justamente isso, né? Até a gente falou até metade mais ou menos, então quem quiser vai lá ver as nossas análises sobre o começo. E tem uma coisa que eu tava guardando e eu acho que cabe aqui a conversa. Ou pelo menos que faz parte, inclusive, desse contexto sobre suspensão de descrença que Spy Family propõe. Porque a suspensão de Spy Family é ativa. Tipo, você tem que fazer ela ativamente algumas vezes. Não pelo início, porque aí eu acho que é de fato ele setando essa regra não dita, mas sobre alguns momentos que eles começam meio que a bambear, que começa a se tornar um pouco distoante. Eu não sei se eu já falei ou se eu vou falar aqui na... eu vou falar ainda, se você tá vendo pela cronologia de lançamento dos guias de final de temporada. Mas se eu questionei Vampire the Garden, eu acho que eu vou ter que questionar uma coisa aqui em Spy Family. A produção é excepcional. Não tenho o que falar. Eu gosto muito como eles criam a ambientação, eu gosto muito como eles fazem tudo ser vivo, eu acho isso maravilhoso. Mas quando eu olho demais pro cenário, o cenário ele me parece um pouco mais vivo do que talvez deveria, do que talvez poderia ser o contexto que a narrativa linear está me trazendo em primeiro plano. E aí eu começo a me questionar, e eu não sei até onde eu posso me responder, por falta de informação, por falta de contexto. E o Maurício trouxe um negócio sobre Berlim, Guerra Fria, sobre um contexto muito mais... um contexto histórico e muito mais pesado, que eu começo a ficar olhando demais a cada esquina e eu não sei se eu consigo virar. Não por roteiro, mas por ambientação. Ambientação quando eu digo, quando estamos ali num ambiente aberto, fazendo coisas, onde estamos sendo a família feliz. Nesse mundo, nesse respaldo histórico desse ambiente que eles estão criando, ambiente de Guerra Fria, toda a interação que eles têm com aquele mundo, soa verossímil ou existe concessões a serem feitas em cima disso? Existem concessões a serem feitas. É aquela coisa. É interessante a ambientação ser parecida com Berlim, porque conceito de Guerra Fria. Uhum. Você tem o lado oriental, que seria onde eles estão, o país do oeste, União Soviética, basicamente. O lado ocidental, Europa Ocidental, Estados Unidos. Provavelmente com o Lloyd representando algum país da Europa Ocidental. Ali que faça fronteira, alguma coisa. E a ambientação em Berlim é muito coerente, porque por Berlim ser uma cidade dividida entre oriental e ocidental no meio da Alemanha Oriental, para quem sabe a localização de Berlim, Berlim ficava no meio da Alemanha Oriental. Então você tinha uma ilha do bloco ocidental no meio da União Soviética, no meio da Alemanha Oriental. Então Berlim era um ponto estratégico de espionagem. Rolou muita espionagem em Berlim. Muita. E muita dupla espionagem. Tipo, Berlim foi o foco da espionagem, um dos grandes pontos da espionagem durante a Guerra Fria e um ponto-chave da espionagem durante a Guerra Fria. Só que quando você pega esse contexto e vira a esquina, ainda mais quando você pensa nas dinâmicas, vamos considerar a Alemanha Oriental no seu auge e tudo mais, sem os problemas que foi ali já do final da Guerra Fria. A ambientação, você começa a parar pra pensar, o modo baca de alguns personagens você começa a parar pra pensar, e a coisa começa a ficar distoante pela proporção. Você tem uma referência a um evento histórico de altas proporções em que as consequências estão baixas. A perspectiva de consequência tá baixa, ou o peso tá baixo. Sei lá, o Rafa falou, diferente de Kaguya. Kaguya também liga o modo Baka. Liga, mas a gente tá falando de uma escolinha. Não saiu do contexto da escolinha. Posso dar um exemplo que... Você tem guerra entre países. Então, tem um exemplo que é um pouco mais interessante nisso, que ele pode ser um pouco mais análogo a Spy Family,
que pode parecer longe demais, mas faz sentido o que eu quero trazer. Contexto de mundo de Iruma. Porque lá existe muito peso dentro de cada conceito de mundo. Só que o que a gente tá vendo é o Slice of Life feliz. Só que quando você vira a esquina, é um mundo de demônio. Aqui em Spy Family, eu não tenho esse sentimento de virei a esquina e está acontecendo uma Guerra Fria. Por quê? Primeiro, obviamente, assim como até o chat falou, é um anime de humor nonsense, em essência, com muito Slice of Life e muita brincadeirinha. Sim, mas querendo ou não, é inerente à obra um contexto pesado sobre guerra, sobre espionagem. O Lloyd, o Twilight, é um espião ativo. Você tem a York, a gente nem tocou nela, que é uma assassina. Então, beleza. Se eu preciso ser no-think, tipo, não posso pensar sobre o que eles estão fazendo como papel de assassino e espião, a obra ativamente cria esse respaldo dessa esfera dentro da narrativa. Então eu tenho que ignorar isso, sendo que ele ativamente vai estabelecer esse ponto, e quando você tá falando de guerra, espionagem, assassinato, você tá lidando necessariamente com um macro, com esse mundo. E aí vem a própria produção, voltando até ao exemplo que eu usei de Vampire the Garden, que o ambiente é riquíssimo. Eu olho esse mundo, quando eles fazem planos abertos, eles vão para um museu, eles vão pra lanchonete, eles vão, sei lá, andar no meio da rua, cara, eu vejo um mundo vivo. Eu vejo um mundo populado, eu vejo um mundo que brilha aos olhos. Isso é mérito pra caralho. Só que eu preciso também racionalizar sobre esse ponto, porque se ele propôs-se a construir, eu tenho que dosar o quanto ele é efetivo em fazer isso daí. Visualmente, maravilhoso. Mas em âmbito de contexto de mundo, será que ele tá sendo tão assertivo? Principalmente por âmbito de Guerra Fria. Eu não sei se eu consigo ver duas coisas que eles trazem aqui. Esse contexto de Guerra Fria à ambientação natural do cotidiano e, principalmente, isso daí é até um pouco mais fácil, a tensão do grande objetivo do Lloyd, que é a paz. Porra, honestamente, eu não sei. Eu não sei qual é o contexto de guerra daqui, porque nunca foi mostrado. Eu não sei essa paz que ele tanto procura, sendo que a ambientação cotidiana é pacífica. É aquela coisa. O anime é que vai, aí entra naquele, de novo, aquela troca. Isso acaba sendo simplesmente o plot point de início pra desencadear toda a situação, pra setar a família, pra fazer a dinâmica de comédia. A troca ainda tá positiva? Ainda tá positiva pra caramba. Sim. Só que, né, acaba aquela falta de detalhe, aquela falta de cuidado. Precisava? Não precisava. Mas, pô, seria legal se... a animação tem dessas coisas. Quando você faz uma animação, acho que eu já falei isso em algum outro chá. Quando você faz animação, todos os elementos de um cenário, todos os elementos de uma animação foram pensados para estar lá. É diferente de um filme que você filma e você não construiu todos os galhos da árvore que você está filmando. Na animação, todos os elementos que você pensou, todos os elementos que estão na animação foram pensados para estar lá. Spy Family tem muitos elementos que remetem a coisas muito interessantes, que batem com a temática e corroboram com a temática inicial da obra, ao menos superficialmente. Só que fica só nisso, é um elemento muito pouco explorado, que não nos dá base também para fazer grandes inferências, para fazer grande interpretação de uma situação. Ele acaba... É até uma coisa boa, se você for parar pra pensar, nessa dinâmica de não querer pensar muito, de querer se focar mais na comédia, ele até é bom que ele se fecha mais no micro. Tá, a gente tem todo esse contexto geral, mas concentra aqui no pequeno, onde ele pode fazer toda essa questão de comédia e interação de personagem mais fácil. Beleza. O saldo dessa troca tá extremamente positivo. Sim. Mas é aquela coisa, né? Se for pra começar a escovar, a gente começa a escovar. Mas que tá um ponto que você tocou, Maurício, que eu acho
realmente me parece a proposta do próprio autor, que é acho que é o Tatsuya. Spy Family, ele te pede o No Thinker justamente porque ele não te dá esse a mais. Ele, até no mangá mesmo, ele te dá toda essa questão de ambientação pela ambientação em si, mas quando você entra no âmbito de pensar, você chega numa parede. Por quê? Porque isso não é abordado. E é até preferível que ele não aborde, primeiro, para o autor não falar alguma besteira, ou segundo, como é o caso de que a referência é muito mais pela referência do que pelo resto, porque, por exemplo, tem a Berlint, que é a óbvia referência a Berlim. Só que se a gente for pegar pra ser Berlim mesmo, era pra ela estar meio que no meio dos dois países. Não é o caso. Do mapa que mostra, acho que no início do anime, tá em outro lugar. Então você percebe que é um outro lugar, completamente fictício, que traz esse outro elemento. Uhum. Por que ele faz isso? Justamente porque ele prefere dar a referência da ambientação e também dar tempo pro que ele pode fazer sem falar besteira. Que é uma coisa que ele faz bastante no mangá de vamos esquivar de algumas conversas, porque não é o que a gente pretende fazer, não é esse o propósito da história, mas, à medida que a história for passando, a gente vai entrando em algumas dessas arestas para dar mais contexto de mundo, porque precisa, porque a história vai avançando, este crescimento de guerra vai avançando, precisamos desse ponto. Essa troca a gente pode ver de duas formas. Ou uma coisa safe, uma das melhores jogadas safes que dá pra fazer, porque você dá o seu contexto, dá esse tempero a mais pra ambientação, e você não se compromete com a sua narrativa, no caso comprometer pra quebrar ela. Ou a gente pode ver de uma maneira um pouco mais dura de, tá faltando informação. Eu prefiro ver da primeira forma, justamente porque ele não aborda esse elemento de mundo ainda. Ele fica muito mais nessa área cinza, nessa área um pouco mais safe, pra você pode tirar sua interpretação ou não, porque eu não vou te dar elemento suficiente pra isso. E eu prefiro porque daí eu não vou falar merda. Isso faz sentido. Isso é muito bom, inclusive, para um âmbito de não comprometimento. E aí até uma coisa interessante que vira a diferença entre a adaptação e o material original. No mangá, creio eu, que existam muito menos menos tempero em construção de mundo como o anime. Pelo menos que eu vi, pelo menos no mangá, era justamente isso. Era muito mais direto à questão do episódio, ou da missão, do fator que eles estavam querendo criar ali em primeiro plano. Só que o anime, ele vai criando muito mais, andando muito mais a narrativa por aspectos originais, e teve até muitos episódios que era um capítulo que fizeram assim, desdobraram muitas coisas originais para conceber a própria narrativa. Fantástico, ótimo, perfeito. E o anime me dá um pouco mais essa margem de olhar para esse mundo. Coisa que no material talvez nem tenha tanto e nem seja tanta proposta. Mas ainda assim é um balanço que ele fica na cabeça, não é de uma forma negativa. Tudo que eu falei até agora, inclusive, gente, entenda como uma reflexão. Entenda como um questionamento. Quando eu faço esse questionamento, o que o anime me retorna? Ele me retorna, inclusive, o que o Maurício e o Rafa falaram. Você tem esse ambiente, sim, mas de uma forma um pouco limitada, porque ele não está se comprometendo a desdobrar esse mundo. Ele não vai fazer um monstro da vida. Você não vai falar sobre período histórico aqui. Não tem como. Sem zero condições. Ou pelo menos recriar uma visão de um período histórico fictício. Ou criar um ambiente muito mais rico e complexo, mesmo que sua superfície seja comédia. Por isso que eu citei, inclusive, Iruma. Iruma faz muito isso. E quando eu tenho uma qualidade de produção tão grande que me faz esse mundo ser rico do jeito que é, eu começo a me questionar. Porque, naturalmente, ele mostra qualidade naquilo que ele está fazendo. Construção de mundo, layout de ambiente. Criar um mundo. Me abduzir para a obra. Fazer eu criar essa suspensão de descrença, entrar nesse ambiente, entrar nesse mundo. Por isso que eu questiono. Ele sai num saldo positivo, eu concordo plenamente. Porque as poucas esquinas que eu gostaria de virar, elas são esquinas um pouco mais densas.
Onde eu que me questiono muito mais o próprio trabalho a fundo dos próprios dois personagens que são espião e assassino. E aí eu falo, beleza, eu não vou entrar muito nessa espiral, porque o anime tá começando, dou obviamente benefício a isso, não vou questionar obviamente conclusões agora, porque não faz o menor sentido, mas são alertas, são escopos que eu vou ali deixando pra olhar depois, pra ver o que o anime vai me representar a isso. Porque o único ponto que eu coloco aqui é justamente suspensão de descrença. Até que ponto ele quer me falar ou ele fica só esquerando coisas que ele não vai me dizer. Porque o grande recheio desse bolo é completamente interação de personagem. Se você tirasse o fato, por exemplo, deles terem um grande plano mirabolante aqui e fosse só essa família em essência, fantástico. Se de fato... Vou brincar aqui. Se a obra fosse sobre um cara que ele é um... O que é o Lloyd? Ele era um... O Lloyd como disfarce ou o Lloyd o personagem em si? É, o Lloyd, não o Twilight. O Lloyd ele é um psicólogo. Isso, ele é um psicólogo. E uma outra, que a Yora é uma atendente? Não, o que ela era? Ela trabalha na... Funcionário da prefeitura. Funcionário da prefeitura. Se a história fosse essa e o único elemento místico aqui fosse a Anya lendo mente, 10. Eu dava 10. Spy Family ganhava meu 10. Simples assim. Que a interação deles é realmente muito boa, né? E, fantástica! Eu quero trazer um ponto aqui, da real 2, mas principalmente nesse negócio de suspensão de descrença. Eu não culpo ninguém, principalmente vocês dois, de estarem com esse medo ou com essa pulga atrás da orelha com Spy Family, justamente porque, como eu falei, a série te dá essa margem pra pensar por esses âmbitos. Uhum. Ela só deixa claro de que, eu não vou falar disso agora. Tá aqui, depois vocês me cobram, tá? Eu acho... Mas eu acho isso mais benéfico do que, por exemplo, vamos pegar um anime que fez muito disso e fez mal, DDD. Pô, puta cena maravilhosa de dança. Vamos pensar nisso? Não, porque eu tenho que juntar com o contexto é uma bosta. Horroroso. Mas a dança é da hora pra caralho. Aqui fica muito mais fácil de balancear esse ponto. Uhum. E só uma pequena correção pra você, Thunder, porque a questão não é que o anime tem o mangá, não. É que o anime intensifica porque a produção tem esse escopo de acrescentar dentro desse ambiente dessa adaptação do mangá. A perspectiva que, inclusive, o Furuhashi, que é o diretor de Spy Family, deu pra série, eu já comentei isso no Chaz, e eu falo de novo, eu acho maravilhosa, porque vamos focar muito mais nessa ambientação, nessa imersão, nesse carisma e combando com a adaptação, do que de fato fazer todo o humor nonsense, a base de Shinichio Mata e Kaguya com heroína no escal no pau. Dava pra fazer? Dava, mas eles preferiram tomar essa atitude, e eu acho isso muito mais prazeroso pro que eles querem fazer e pro que a obra quer fazer. Não, pois é, essa visão sóbria dele, eu gosto muito, inclusive essa visão sóbria que me deu essas arestas de ver esse mundo de uma forma muito mais rica. E esse é uma contradição ou o X da questão. Se é tão rico, eu precisaria estar vendo esse mundo como um período de uma guerra fria? Eu não sei, honestamente, existe uma tensão política ou de conflito dentro de uma visão mais superficial, mais abrangente, que eles mostram quando eles estão abrindo o escopo ao mundo? Mais pra frente até tem, mas no caso do que a gente viu no anime, não, porque eles sempre trazem pro Miko. O exemplo claro disso, inclusive, é a parte que tem com o irmão da Yor, o Yuri. Mesmo o cenário dele sendo um membro da contra-inteligência encontrando um espião com a sua cunhada assassina, a sua esposa assassina, que é a irmã do cara da contra-inteligência, tudo se volta a uma conversa casual de família. Então fica esse tempero a mais, mas é sempre dentro do Miko.
esse é o ponto. Até bem lembrado, porque isso daí ele abre respaldo a essa conversa do Yuri, que a gente até conversou no chá, e outro acontecimento que também envolve essa parte sobre espionagem, polícia secreta e coisa do tipo. Eu só compro porque no final do dia a conclusão é num aspecto pessoal. Não muito spoiler, mas tem uma questão que eles dão uma bambeada na suspensão de descrença quando o Twilight olha a Yor e fala: será que ela tem ligação com o irmão dela? Sabe? E aí desdobra uma situação que eu falei, pô, isso é perigoso. Porque a brincadeira inicial da obra ela aceita ele tá trocando tiro e granada contra os pacientes que estão loucão. E o Lloyd, né, o Twilight, aceita que Yor, ela é só muito forte. E ponto. Acupuntura na vaca, Thunder. Isso é um curso muito específico. Então, por isso que eu falo, isso daí me remete à comédia. Mas se ele quer racionalizar muito sobre, ou ele responde com comédia, ou ele responde construindo isso de forma verossímil. No caso, a conclusão foi muito mais empática, muito mais em âmbito emocional, pessoal. E pra mim foi bem, foi tranquilo. Mas, de novo, Spy Family ativamente sempre vai pingando esses momentos de troca. Ele vai fazendo troca equivalente, a troca equivalente funciona. Mas ainda assim, é uma troca. Bem, de qualquer forma, eu sei, gente, é pontual, alguns pontos muito específicos que eu quis trazer, que eu não ia nem trazer na parte de conclusão, mas se a gente fosse continuar fazendo o chat de Spy Family, que eu ia questionar. Mas já que a gente entrou no assunto, eu realmente queria saber outras opiniões pra ver se eu tava tão maluco, alienado a isso. E, ok, eu ainda... Tá mais claro na minha mente e eu quero deixar Spy Family brincar com esse malabarismo de faca e ver se ele vai se furar ou não, se ele vai ser conclusivo, se ele vai ser assertivo em continuar esse malabarismo. Porque ainda assim, sei lá, eu penso, pô, vocês estão... O contexto da Guerra Fria tá muito feliz? Tá muito feliz? De novo, é isso que eu falo, sabe? Pô, eu entendo completamente a perspectiva que o Tatsuya quer dar. Mas, tipo, ele, pra mim, armou uma ótima desculpa de, tem isso aqui, eu posso falar disso, tem arcos que vão ser com relação a isso, tem o do cachorro, por exemplo, que teremos na próxima temporada. Sim, sim. Mas por enquanto, eu não vou entrar nesse mérito macro pra não me queimar e pra não queimar a minha história. Justo. Mas ao mesmo tempo, se você pensar isso aí, a culpa não é sua, porque eu tô fazendo de propósito. Não, mas esse é o ponto, porque, tipo, querendo ou não, é parte vital da trama. Uhum. Não é como se, de repente, subplot Lloyd é um espião. Não, isso é ativo na história. Então, eu pensar disso de uma forma responsiva ao ambiente rico faz esse emaranhado de conexões que eu fiz aqui. De novo, gente, eu não tô falando que Spy Family é um anime horrível por conta disso. Jamais, ele é maravilhoso. Mas ainda assim, levanto esses holofotes porque eu acho que o meu trabalho aqui é criticar. Criar uma crítica, fazer perguntas. O meu aqui é passar pano, mas não tem problema. Não, eu também passo pano. Tanto que eu acabei dando uma nota maior pra ele do que você, eu não sei. Não, tipo, foi aquilo. Eu passando pano, você sendo mais sério, a gente chegou na mesma nota. Pois é, engraçado isso, né? Mas de qualquer forma, eu ainda dou um sólido 9 pra Spy Family, porque eu ainda vou fazendo essas concessões, eu vou fazendo esse perde-ganho, essas trocas, porque pra mim isso é muito mais saudável e muito mais responsivo e muito mais inteligente do que ele faz, da forma que ele faz, da forma que ele me questiona, da forma que ele vai criando suspensão de descrença e vai criando regras de mundo, ditas e não ditas, do que muitas outras obras que, cara, sei lá, simplesmente comeu terra fazendo isso. Não vou, assim, tocar a Barricade aqui por conta disso, mas deixa pra lá. Deixa quieto. E, Maurício?
Ai, ai, ai. Vamos encarnar o modo chato aqui um pouco. Mas eu já tô sendo! Quando a referência fica muito óbvia. Quando você tem o Westalis, o país do oeste, contra o país do leste, numa mapa que tem a cara do mapa da Alemanha, numa cidade que está no meio do país do oeste, que tem a geografia de Berlim, que eles botam até a tranqueira do modelo do metrô de Berlim, da arquitetura de Berlim. Sabe o que é o problema? É seu, você é muito inteligente. Não, o problema é 200% meu. Não é nem questão de inteligência, é loucura. Não, é puramente loucura. Na verdade, você tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, só que você tá jogando pra um outro nível porque você tem mais conhecimento pra fazer isso. Simples. Você é muito caçador de referência, Maurício. Você tem que parar com isso. Mas eu sempre fui. Quando eu neguei? Quando que eu neguei? Isso é verdade. Mas eu não vou repetir a conversa que a gente teve, acho que por os últimos 20 minutos de Spy Family falando disso. Sim. Porque simplesmente a troca foi muito bem feita. Dito isso, 9. Que se exploda. Exatamente. 9zaço, todo mundo fechado. E é meu anime favorito da temporada. Simples. De fato. De novo, pegando o pé de detalhe, ele ficou pegando no pé de detalhe de Spy Family. Foi, mas ainda tá muito bom. Como o Thunder falou, é mera reflexão a respeito de coisas que a obra ainda não quis desenvolver, mas ela botou os elementos na mesa. Se ela botou os elementos na mesa, é aquela alegoria do teatro. Se os atores botaram uma arma no palco, aquela arma tem que ter uma função. Sim. Então, se eles trouxeram esses elementos pra cena, pra história, a gente espera que tenha alguma função e a gente tá fazendo críticas em relação a isso. Exato. Posso até extrapolar um pouco, não a pauta fria, mas a brincadeira de ambientar. Eu imagino, pelo meu pouco conhecimento, que quando você está numa situação geográfica e política como aqui é representado, num ambiente mais verossímil a isso e representando até fatores históricos, a gente não estaria vendo uma família feliz próxima de outras famílias felizes dentro desse ambiente. Eu imagino que seria algo muito mais cinza, algo muito mais melancólico, algo muito mais até repreensivo e muito mais polícia na rua. É aquela coisa, daria pra fazer... Sem brincadeira, eu comecei a fazer uma busca rápida aqui de referência de Spy Family à Guerra Fria. Daria pra fazer um chá dessas referências, tem muita coisa, muita legal. Coisa. Eu tenho que bater palma pro autor, quando ele quis ambientar essa história, ambientar numa Berlim fictícia. Porque faz todo sentido. Tem o elemento que eles falam, que motivou a própria Yor a buscar um marido postiço, que é o clima de desconfiança coletivo, que está relacionado à Guerra Fria. Polícia secreta. Eu não sei se eles fizeram ambientação tão bem para a polícia soviética. Tem que pesquisar, mas se bobear, fizeram. Não duvido. O autor fez uma ambientação legal, o autor botou muitos elementos legais relacionados, referenciados. Tipo, tá legal. Ele simplesmente não quis desenvolver ainda. É só isso. Mas tá legal. O autor, eu sinto uma genuína preocupação em ambientar bem a sua história. Só ele não quer dar o foco pra isso agora. Ponto. Se virar a chave, de repente, ainda tá aceitável? Ele vai ter que trabalhar muita coisa aí. Ele tem elementos. Não sei como o Spy Family vai lá pra frente. Aí o Rafa que vai poder dizer. Eu não posso tanto porque, como eu falei, eu dei uma parada no mangá, mas até onde eu li, ele consegue ir, ele flui. Eu vi também algumas coisas que é muito mais autocontida, mas é legal. É umas ideias bem interessantes. Que você ainda pode puxar pro conhecimento do macro, né? Então, ele também construir um pouco do macro com o micro, mas ainda é muito pouquinho. Sim. Tem coisas assim que eu falo, não, legal, eu quero ver mais esse respaldo e outra. De novo, muita possibilidade disso ser muito mais assertivo, porque ele tá fazendo, obviamente, a visão dele desse mundo.
E se ele criou dessa forma e o respaldo de um clima muito mais amistoso inicialmente, eu acho que até pra combinar com o início da narrativa, eu tô fechadão. Essas dúvidas, inclusive, que eu tô levantando, elas facilmente podem ser respaldadas mais pra frente. Elas podem Sim. dar andamento. Então, cara, eu literalmente só questionei o fato, porque até brincando aqui com o pôster do Spy Family, que é a família feliz em cima e o espião assassina e a paranormal embaixo, eu vejo que, tipo, ele tá meio que dividido 50-50 na imagem. Pra mim, esse reflexo do chão, essa vida B deles, tá meio 15%, 10%. Não tá 50-50. Ainda, isso dá pra melhorar. Mas, facilmente, se Spy Family ampliar os seus horizontes e abrir esse leque, um 10 vem. Um 10 vem. É isso.